Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para iniciarmos o nosso pré-prova de eletromagnetismo para o Enem 2019 e para os demais vestibulares, né? Mas antes de nós iniciarmos ele, peço que vocês nos sigam aqui nas nossas redes sociais, né? youtube.com/curso Vaga Certa, né? Também sigam-nos no Instagram, Curso Vaga Certa, no Facebook, Curso Vaga Certa. Entre no nosso site, acompanhe, temos preços promocionais, vídeos, né? Nosso jeito de dar aula é diferente nos nossos vídeos, nossos vídeos são somente 12 minutos por aula, né? Então são vídeos rápidos, diretos, que auxiliam você a ir bem na prova, no vestibular que você vai fazer ou no Enem, né? Caso você queira entrar em contato conosco, entre aí, ó, contato@cursovagacerta.com. Ou pelo telefone, manda um WhatsApp para nós, 51999297045, beleza? Fique à vontade, material feito para você. Também peço que vocês acompanhem os demais pré-provas, né, que nós estamos fazendo em conjunto, com parceria com outros professores. Sou de literatura, Marcelo Nunes, aí ó, canal dele, youtube.com/leiturasobrigatórias-urgs, tem livros de tudo que é tipo lá, resumos maravilhosos, baita professor. Professora Adriele de espanhol, tem espanhol em 1 minuto, fantástico, entra lá no Instagram dela. Sou de geografia, o Marcos Chuchu, atualizando grupos de estudo de geografia, muito legal, entre lá no canal dele no YouTube. Professor Luiz Felipe, né, LZF Português, ou então no youtube.com/peso3, professor de redação, Serginho, redação sem medo, de química, o Rossoni, né? Química ativou o Carlos Rossoni, excelente professor de química aí, tabelas, algo bem interessante aí, mostrando resolução de questões aí, muito bom. Professor de biologia, professor Paulinho aí, gente finíssima, com baita trabalho, fez um excelente pré-prova de biologia, assistem lá. Todos fizeram pré-prova, né, de biologia, de matérias referentes ao Enem, né, cada um da sua respectiva disciplina. Matemática, que vocês conhecem, né, o craque aqui do curso Vaga Certa, professor Vinícius Veloso, né, também aqui no youtube.com/curso Vaga Certa. Beleza? Então tá. Sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Relembrando, a gente já fez um pré-prova de mecânica, né? Já está concluído, já está aí disponível para vocês. Termologia, já está aí o segundo, né? Ondas, fizemos. Óptica, eletricidade, estamos agora aqui, ó, em magnetismo. Todo já está feito, já estão a playlist aí, né? São um total de 7 vídeos de física, 5 já estão ali, ó. Vocês já estão disponíveis para vocês verem. E por último, física moderna, né? Não cai tanto no Enem, mas deixar aí para os demais vestibulares também. Show de bola? Assistem os demais vídeos, tá? A ordem que vocês desejarem assistir. Eu só dividi dessa maneira para ficar organizado, ficar mais fácil para você estudar, tá bom? O que nós vamos estudar em eletromagnetismo? Vamos estudar os fenômenos magnéticos, o eletromagnetismo propriamente dito, né? Força magnética, né? Indução eletromagnética, nada mais é do primeiro, segundo e terceiro fenômeno, né? A gente tem lei de Lenz, transformadores. É o que nós vamos ver. Como você já está habituado a saber, quando aparecer aqui, ó, assista. A dica vai vir aqui no cantinho, ó. Uma diquinha para você, com ezinho, né? Informação da dica. Tá bom? Além das playlists que vão ter ali com exercícios resolvidos de eletromagnetismo para você. Show de bola? Maravilha, né? Não esqueça, na descrição a gente vai botar tudo isso aí, as dicas, os vídeos de dicas, as descrições de playlists ali com resoluções de exercícios para você assistir como se resolve as questões de eletromagnetismo. Então fique à vontade. Vamos lá. Fenômenos magnéticos, né? Aqui, ó. Como começou, eu não vou... Como vocês já viram anteriormente, vai ser um pré-prova mais direto, né? Quem assistiu minha aula sabe que eu conto um pouco da história, de como tudo começou, né?
contar um pouquinho bem rapidinho, para não ficar um vídeo tão grande também, né? Já vai ficar grande porque eu falo bastante, mas enfim. Ímã natural, como isso começou o magnetismo, né? Começou com as pessoas, antes de Cristo mesmo, pegavam pedras, né, e não sabiam o que que era, e elas tinham um ímã natural, que é o óxido de ferro, né? Fe3O4. E esses acabavam uns se atraindo e outros se repelindo. Eles não sabiam explicar muito bem a causa desse fenômeno, e acabavam dizendo assim que isso era a vontade própria, era a alma das pedras, enfim. Tinha uma discussão também religiosa no meio. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, a gente vai explicar o porquê que isso acontece. Esse é um ímã natural. Também temos ímãs artificiais, que são ferro, cobalto, níquel, né? São ímãs artificiais que eles acabam, têm essa capacidade de atrair, né, as substâncias, eles se comportam, né, com essa forma de ímã. São ímãs artificiais. Tá? Algumas ligas metálicas têm isso. Essas são umas: ferro, cobalto e níquel. Beleza? Os fenômenos magnéticos que nós iremos falar, né? Olha só, primeira parte, a gente tem que entender. Todo ímã, né, tem a inseparabilidade dos polos. Ó, sempre tem um polo norte e um polo sul. E eles são inseparáveis. Não interessa o quanto que eu cortar eles, ó. Peguei aqui, ó. Vou trocar de cor. Opa, aí. Preto. Aqui, ó. Cortei bem aqui no meio. Separei. Ah, fiquei com o norte e o sul. Não, 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 não. Vai ficar não só com o norte, nem só com o sul. Sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Tem um polo norte e um polo sul. Cortei de novo. Cortei de novo. Sempre vai ter um polo norte e polo sul. Polo norte. Ah, senhor, mas eu vou quebrar até um ponto que não vai ter mais. Não. Sempre vai ter norte e sul num ímã. Tá bom? Essa é a ideia. Inseparabilidade dos polos. São inseparáveis. Não interessa quanto que eu quebrar eles. Segunda ideia que nós temos. Atração e repulsão dos ímãs. Ó, assim como lá na eletricidade, né? Positivo com negativo se atrai, negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repele. Atração e repulsão dos ímãs, né? Norte com sul ocorre uma força de atração, sul com sul uma força de repulsão, ó, repare aqui, ó. Sul com sul uma força de repulsão, né? Aqui uma força de atração, ó. Sul com norte. Norte com norte, ó. Ocorre uma repulsão. Beleza? Essa é a ideia que nós temos, né? E por que tem essa força? Se tem uma força acontecendo, é sinal que vai ter um campo envolvido nisso, né? Lembra lá, se a gente tem uma força magnética, né? Desculpa, uma força gravitacional, lembra lá na mecânica, né? É sinal que existe um campo gravitacional em volta, para existir uma força gravitacional. Se a gente tem uma força elétrica, é sinal que tem um campo elétrico, né? Para ter. Se a gente tem uma força magnética, é sinal que vai ter que existir um campo magnético. É por isso que a gente vai tratar o campo magnético. É uma região criada pelo ímã, né? Quanto mais próximo dela, maior vai ser a influência disso. Quanto mais afastado, menor a influência disso, né? Isso faz com que a gente consiga ver justamente essa força magnética que há. Tá aí ele, ó. Campo magnético gerado. Fenômeno natural de um ímã. Importante ressaltar, tá? Aqui, opa, aqui. Sempre sai do norte, ó. Sai daqui, ó. Do norte e entra no sul. Linhas de campo sempre saem do norte e entra no sul. Parte externa do ímã. Parte interna do ímã sempre vão ser linhas fechadas do nosso campo magnético, que é dado pela letra B, né? Internamente ele sai do sul e entra no norte, né? Esse mesmo vai indo, ó, e vai continuar. São linhas fechadas, ó. Sai do norte e entra no sul, internamente do sul para o norte. Beleza? Essa é a ideia que nós temos de campo magnético. Isso tem que ficar claro para nós, porque nós vamos falar bastante de campo magnético. Campo magnético na Terra. Olha só, se eu pegar uma bússola, né, ela vai apontar o norte da bússola,
vai apontar para o norte geográfico. E o sul da bússola vai apontar para o sul geográfico. Vamos pensar assim, se o norte da bússola está apontando para o norte geográfico, o norte da bússola ali tem um imãzinho, né? Se ele está apontando para o norte geográfico, é sinal que eu vou ter o que aqui? Um sul magnético. Para o norte apontar para lá, tem que ter um sul magnético. E se o sul está apontando aqui para o sul geográfico, é sinal que tem que ter um norte magnético, né? Senão ele não iria apontar isso. Não iria ter essa atração deles, né? Que a gente viu aqui. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem. Vamos pensar o seguinte. Se temos isso aqui, como é que vai ser as linhas de campo do nosso campo magnético? Elas saem do sul geográfico e entram aqui, no norte geográfico. Ou seja, sai do norte magnético, né? Que nem era aqui, e entra no sul magnético. Conseguem ver aí? Essa é a relação que a gente tem. E assim vai acontecendo. Cuidado com os pega-ratões de prova. Cuidado, cuidado. Vamos dizer que sai do norte geográfico e entra no sul geográfico, né? Não. Ele sai do sul geográfico e entra, né, no norte geográfico, o nosso campo magnético. Por que isso acontece? Porque aqui no sul geográfico tem um norte magnético. E aqui no norte geográfico tem um sul magnético. Por essa razão. Pegadinha, tá bom? Beleza? Essa é a ideia. E lembra que internamente é o contrário. Que nem eu mostrei para vocês ali no imã. Foi? Entendido essas partes, né? Magnetismo. Até que veio um cara chamado Ørsted e revolucionou. Lá por 1830, por aí, veio esse malandro aí, físico dinamarquês, e revolucionou as coisas. Como assim? Até 1930, tudo que eu mostrei para vocês tinha acabado o estudo de magnetismo. Tinha acabado. Aquilo ali, o magnetismo ele funcionava basicamente para navegações, bússolas, né? Era isso que a gente se conhecia e basicamente era isso. Não tinha muito mais o que dizer. Até que Ørsted, sem querer, descobriu umas relações interessantes, que revolucionou muita coisa. Ele fez o que a gente chamou de experimento de Ørsted. O que é esse experimento de Ørsted? Ele viu o seguinte, ligou ali corrente elétrica, gerou corrente elétrica, né? Se teve uma geração de corrente elétrica acontecendo aqui, ele percebeu, ele deixou uma bússola sem querer ali, e ele percebeu que aquela bússola ficou meio louca, começou a se mexer os polos dela, o norte, sul. Ele pensou assim, poxa, mas como é que isso está se movimentando? Se só tem, né, o campo magnético da Terra aqui, onde é que eu estou fazendo no meu laboratório, né? Por que está se movendo? Daí ele percebeu o seguinte, toda vez que ele ligava e tinha corrente elétrica, ela se movimentava. Quando ele desligava, que é o desenho de baixo aqui, que a gente tem, né? Quando ele desligava, desligou, aí voltava ao normal, não tinha nada, uma bússola não se movia. Daí ele percebeu o seguinte, que carga elétrica em movimento gera campo magnético. Isso é uma característica natural deles. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. O que é carga elétrica em movimento? Nada mais é do que corrente elétrica. Corrente elétrica gerando campo magnético. Isso que aconteceu. Isso que foi o experimento de Ørsted. Beleza? É conhecido como o primeiro fenômeno que a gente tem, né? A partir daí, Ørsted começou a ver algumas coisas. Ele começou a querer saber para onde vai esse campo magnético, né? Bem, a gente já entendia, né, o que era um campo magnético, que eram linhas fechadas que nós tínhamos, que o campo magnético era algo que fazia com que a gente tivesse a nossa força magnética, que nem era um campo elétrico, que nem era um campo gravitacional. Só que ele queria saber a direção disso, né? Por isso ele usou algo conhecido como a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Primeira coisa, você vai utilizar a mão direita. Ah, professor, que lógico. Não. Beleza, tem que ser dito. Regra da mão direita. Desenhei para vocês aqui uma mão direita, onde o dedão aqui, é a nossa corrente elétrica. E os demais dedos aqui, são o nosso campo magnético. Beleza? Campo magnético é uma grandeza
vetorial, módulo direção e sentido. Olha só, indo aqui para cima, vamos começar primeiro da esquerda, né? Para baixo aqui, ó, sempre vão ser linhas fechadas. Faz aí na tua casa, ó. Imagina o fio tá aqui, ó, bota o teu dedão para baixo aí. Ele tá entrando por esse lado, né? Ele dá o giro e saindo pelo outro. Entra por esse lado e sai pelo outro. Beleza? Toda vez que estiver entrando, não vai estar escrito aqui para você entrando, né? Entra, sai. Vai aparecer uma coisa interessante para você, ó. Toda vez que estiver entrando, vai ser o xizinho, ó. Entrando, entra no papel, ó. Nosso xizinho. Toda vez que estiver saindo, é uma bolinha. Pensa assim, ó. Se você já tirou de arco e flecha, toda vez que tu pegar uma flecha e atirar, tu vai ver que saindo tem essa partezinha de trás, né? A bundinha da flecha, ó. A bundinha da flecha vai ser isso aqui, ó. Então ela vai estar entrando no local. Imagina, tu jogou ela e ela está entrando em algum local. Se você receber uma flechada, muito comum receber uma flechada, né? Claro que não, professor. Não é comum. Óbvio que não. Mas imagina se vem uma flecha em tua direção, né? Vem uma flecha em tua direção, tu só vê um ponto, né? Só vê um ponto que é sinal que ele está saindo. Imagina, eu estou olhando para o papel ali, está vindo um ponto na tua direção, sinal que está saindo. Isso é um macetezinho para você lembrar, né? Deles. Show? Aqui é a mesma coisa para cima, ó. Para cima, ó, tá entrando por esse lado, ó. Entra, faz aí na tua casa. Tá aqui o fiozinho, corrente indo para cima. Entra. Beleza? E sai do outro lado. De boa essa ideia? Beleza? Regra da mão direita. Comum é aparecer nos vestibulares, hein? Vestibular da Federal do Rio Grande do Sul adora a regra da mão direita. Popular URGS, né? Adora a regra da mão direita. Os demais vestibulares também gostam muito dela. E a regra do tapa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Bem, ele também, né, não ficou satisfeito com isso, começou a definir, pô, como é que eu vou saber o valor, né? Eu quero saber o valor desse campo magnético. Como é que eu vou determinar isso? Para pensar. Corrente elétrica gera campo magnético, beleza? Quanto mais corrente elétrica eu tiver, vou pegar esse fio aqui, ó, muita corrente elétrica aqui. Vai ter muito campo magnético aqui, ó, em volta, né? Então, corrente elétrica diretamente proporcional ao nosso campo magnético. Olha só que lógico, né? Isso aqui para um fio condutor. Para um fio, ó, condutor, somente para um fio condutor, tá? Beleza, se tem corrente elétrica, gera campo magnético, quanto mais corrente elétrica eu tiver, mais campo magnético eu vou ter. Maravilha. Agora, repara o seguinte, aqui eu vou ter um campo magnético, né? Vou botar aqui o pontinho A. Beleza? Vou vir até aqui, ó. Imagina que está sendo gerada corrente elétrica passando aqui, ó. Vou vir aqui nesse pontinho B. Reparou que a distância aqui, ó, é muito grande, muito maior. Se corrente elétrica gera campo magnético, quanto mais próximo do fio, mais campo magnético eu vou ter. Vai passar tempo aqui, ó, vai diminuindo esse campo magnético. Então, quanto mais longe estiver, né, menor o campo magnético. Por isso que eles têm uma relação aqui, ó, inversamente proporcional. Aumenta a distância, diminui o campo magnético. Show de bola? Beleza? Essa relação, essas duas relações que são extremamente importantes. Campo magnético, relação diretamente proporcional com a corrente, e campo magnético, relação inversamente proporcional com a distância. Essa é a fórmula que nós temos ele, ó. Essa fórmula diz o seguinte, que o campo magnético depende do meio, μ0, tá? É um meio, tem um valor dado, tá? Esse valor varia dependendo do meio que estamos, tá? Geralmente ele é dado, esse valor, uma constante no vácuo, que é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metros por ampere, tá? Não precisa decorar esse número, é um meio que ele tá. Vezes a corrente, relação diretamente proporcional, que a gente viu aqui, né? Dividido por 2π vezes d. 2π é uma constante, d é a distância que a gente tem. Show? Geralmente os vestibulares eles não pedem muito essa fórmula. Eles pedem mais para relacionar. Aumentei a corrente, o que aconteceu com o campo? Aumentei a distância, o que aconteceu com o campo? Geralmente é mais isso que eles pedem, tá bom? Mas tá aí a formulazinha, se aparecer você já viu, já sabe como relacionar.
Continuando. Bem, campo magnético gerado por uma espira. O que nós vamos ter aqui? Campo magnético gerado por uma espira. Mesma ideia, ó. Temos aqui espirazinha. Vimos aqui, ó, se nós utilizarmos a regra da mão direita, dedão, ó, vindo para cá a corrente, entrando aqui do lado, saindo do outro, ó, as linhas de campo, dando volta, ó. Nossa corrente elétrica, ó. Tá vendo a corrente elétrica aqui, ó, vindo, dando a voltinha, ó. Beleza? O que nós vamos ter? Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. E o raio? O que é o raio? É a distância do centro aqui, ó, até nossa espirazinha aqui, né? É o nosso raio. Repare, vai estar mais distante. Quanto maior esse raio, pega uma espira maior, ó. Desenhei aqui para vocês uma espira maior. Olha o raio que tem, um raiozão maior que tinha ali antes, né? Não ficou bonita a minha espira, mas enfim. Maior. Se eu aumentar o raio, né, vai estar uma distância maior do nosso campo magnético, ou seja, aumenta o raio, diminui o campo magnético. Mesma relação que a gente tinha com a distância, né? Mesma relação que a gente tinha com a distância. Por isso, ó, corrente elétrica gera campo magnético, maior corrente, maior campo magnético, maior o raio, que é maior a distância até a borda aqui, né, da nossa espira, menor o nosso campo magnético e vice-versa. Perfeito? Campo magnético gerado por uma bobina chata. Olha só, é a mesma coisa que aqui de cima. Mesma coisa. O que muda? Que agora as bobinas chatas, né, tem N espiras, ó, várias espiras girando, ó. Consegue ver? Aqui tem 5 aparecendo para vocês, ó, girando neles. Então eu só vou utilizar, ó, N, vou multiplicar por N, porque quanto mais espiras eu vou ter ali, né, mais as correntes vai estar passando ali. Por isso que tem essa relação, ó, corrente elétrica diretamente proporcional ao campo magnético, né? Quanto mais espiras eu vou ter, mais campo magnético eu tenho. E aqui, ó, relação mesmo que a gente viu aqui em cima. Quanto maior o raio tivermos, né, menor o nosso campo magnético. E por último, né, campo magnético gerado por um solenoide. Temos um solenoide aqui, ó. O que é esse solenoide? Temos um material ferromagnético aqui dentro, né, enrolado aqui por uma espira. Né? E temos o quê? Corrente elétrica, novamente. Quanto maior a corrente elétrica, maior o nosso campo magnético, né? N espiras, mais espiras vou ter, mais campo magnético eu vou ter. Quanto mais comprido ele for, mais longo for, né? Isso vai diminuir. Mesma coisa, aumenta a distância, diminui o campo magnético. Essa é a relação que a gente tem. Beleza? Uma boa revisão aí de campo magnético, tanto em bobinas chatas, solenoide e espiras para vocês. Lembre-se, use sempre a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético, as linhas de campo entrando, saindo. Show? Chegamos à parte de força magnética. Vamos ver a força magnética que irá ter numa carga em um fio condutor. Tá? Primeira relação. Numa carga, como é que nós vamos determinar essa nossa força magnética numa carga? O que acontece numa carga? Uma partícula, né, vai haver essa força magnética, né, por estar em movimento numa região onde há um campo magnético. Ou seja, vai ocorrer uma interação entre o campo magnético gerado pela partícula e o campo magnético existente que nós temos, né? Olha aí, ó, a partícula sofre uma ação, uma força magnética por estar em movimento num campo magnético. Beleza? Essa é a relação que nós temos. Como é que a gente vai determinar isso, né? A gente vai determinar justamente pela nossa equação, ó. Força magnética, ó, ela é igual ao BQV seno do θ. O que é o BQV seno do θ? B é o nosso campo magnético, V é a velocidade da nossa partícula, Q é a quantidade de carga dela, e o seno do θ. Seno entre a nossa velocidade, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Escrevi torto aqui, ó. Seno entre a velocidade e o campo magnético. É o ângulo formado entre o campo magnético e a nossa velocidade. Beleza? Essa é a relação que a gente tem. Como é que a gente vai saber isso, né? Como é que a gente vai determinar o vetor da força magnética ou do campo magnético
ou da velocidade? A gente vai utilizar a regra do tapa. Essa aqui, ó, é a regra do tapa. Regra do tapa. Ou a regra da mão esquerda. Essa aqui, ó, a mão esquerda. Regra da mão esquerda. Como é que é a regra da mão esquerda? Você vai pegar, obviamente, sua mão esquerda. O dedão é a força. O dedo indicador é o nosso campo magnético. O dedo central que a gente tem, né, vai ser a nossa velocidade. E daí você faz ali, ó, relação força, campo magnético e velocidade. Lembrando, sempre entre a força e a velocidade 90 graus e entre a força e o campo magnético 90 graus. Deixe os dedos como ele está nesta maneira na foto. Quando for uma carga positiva, tu vai usar o dedão para cima, ó, positivo. Quando for uma carga negativa, como um elétron, por exemplo, vai ser para baixo, beleza? Eu gosto mais de utilizar a regra do tapa. A regra do tapa tu vai utilizar a mão direita, mas enfim, se você aprendeu com a mão esquerda, tranquilo, vai dar a mesma coisa. Regra do tapa, como é que funciona? Dedão é a velocidade, beleza? Demais dedos vai ser o nosso campo magnético. Palma da mão é a força. Com a palma da mão, você vai usar a força quando for uma carga positiva. Com o dorso da mão, a parte de trás da mão, você vai dar o tapa para determinar a força se ela for negativa. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem. Regra do tapa. Eu gosto de usar só ela por um motivo muito simples. Tem a regra da mão direita, que a gente aprendeu, né? Que é a corrente no dedão e os demais dedos, campo magnético, né? E a regra do tapa também utiliza a mão direita. Então, só vai utilizar uma mão, né? Não vai ficar utilizando uma é a mão direita, outra é a mão esquerda. Chegar na hora da prova, bah, qual que eu vou determinar? Pode dar uma confusão. Só tem uma mão que tu vai usar. Por isso que eu gosto de usar a regra do tapa, que tu utiliza a mão direita. Ó. Tu vai utilizar a mão direita para fazer a regra do tapa. Show de bola? Beleza? Essa é a relação que a gente tem. Vamos analisar 3 casos que temos, né? Primeiro, força magnética nula. Quando é que nós vamos ter a força magnética nula? Tá aí a nossa formulazinha, né? O BQV sendo θ, tá? Força magnética nula. Nós vamos ter quando a carga for igual a zero. Se ela for igual a zero, zero multiplicado por tudo é zero. Beleza, barbada, né? Quando a nossa velocidade for zero, zero multiplicado por tudo vai dar zero. Quando o nosso campo magnético for zero, um desses 3 casos que acontecendo, nós iremos ter, né, a nossa força magnética sendo zero. Barbada. Conseguimos identificar isso tranquilo, tranquilo. E essa é a partezinha que mais aparece, a última. Quando o seno for 0 graus ou o seno for 180 graus. O que é o seno de 0 graus, seno de 180 graus? É esse caso aqui, ó. Quando a velocidade e o campo estiverem na mesma direção, ó. Estão na mesma direção, não necessariamente precisam estar no mesmo sentido. Olha aqui, ó, mesma direção. Qual que é o seno entre velocidade e campo? 0 graus, né? Se é 0, 0 vezes tudo, força magnética é igual a 0. Ele está numa velocidade, no segundo caso, ó, uma velocidade. Só que o sentido contrário, ó, consegue ver? Forma aqui, ó, entre eles, ó, 180 graus. 180 graus. Então, formou 180 graus, né? Seno de 180 também é 0. Esses são os 2 casos que nós temos. Quando isso acontecer, né, tendo velocidade, lembra, força resultante igual a 0, o que nós temos? O objeto vai estar parado, no caso a partícula vai estar parada, não é o caso que ela tem uma velocidade, ou ela vai estar em MRU. MRU, característica de MRU, velocidade constante. Ah, show de bola, professor. Muito legal. Segundo caso, quando a força magnética for máxima. Quando a força magnética for máxima, vai ser o seno do ângulo, vai ser 90 graus. O seno entre quem? O seno aqui, ó, entre a nossa velocidade e o nosso campo magnético. Esse ângulozinho aqui, ó, 90 graus. Quando isso for 90 graus da velocidade com campo magnético,
nós vamos ter, né, a nossa força magnética máxima. Por quê? Ó? Lembra que o seno mínimo é 0 e o máximo é 1. Então, esse aqui 1 é máximo. Ó. Beleza? Um máximo que nós iremos ter. Show! Maravilha! E ele vai estar em MCU. Isso aqui vai estar andando assim, ó. Deixa eu até trocar a cor aqui para vocês. Um verdinho. Em MCU. Lembra de MCU? O que nós tínhamos em MCU, né? Nós temos uma força centrípeta e temos uma força magnética. Professor, então nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma força centrípeta aqui, né, puxando para o centro aqui dele. Então eu vou ter uma força centrípeta neste caso aqui, ó, igual à força magnética. Porque ambos são forças e força máxima, isso aí? Isso aí, exatamente isso, ó. Força centrípeta igual à força magnética. Eu posso querer determinar, por exemplo, ó, o raiozinho que tem, ó. O raio que nós vamos ter dessa nossa circunferência daqui até aqui, ó. Nosso raio. Posso querer determinar. Como é que eu vou fazer isso? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é igual à força magnética. Está aqui a força magnética. Q vezes V, vezes o B, vezes o seno do ângulo. Só que o seno aqui a gente viu que é 1, né? Está aqui, ó. 1. Não vou nem colocar aqui. Velocidade vai passar dividindo, eu posso cortar uma velocidade. Show! Isolo meu R. Passo o R aqui e isolo o Q e o B. Fico com raio, é massa vezes velocidade, sobre carga vezes o nosso campo magnético. Importante ressaltar, quanto maior a velocidade, maior nosso raio, quanto maior a massa, maior nosso raio, né? O raio tem relação diretamente proporcional à massa e à velocidade, e o raio vai ter relação inversamente proporcional entre a carga e o campo magnético. Quanto mais carga eu tiver, menor o nosso raio. Quanto mais campo magnético eu tiver, menor o nosso raio. E vice-versa. Show de bola? Força magnética máxima. Repare, para força magnética nula a gente está em MRU. Para força magnética máxima a gente está em MCU. Bem, e quando não for nem máxima nem nula? Quando não for nem máxima nem nula, temos uma carga lançada obliquamente ao campo magnético. Tá? O que vai acontecer? Ó? Obliquamente. Olha só que interessante isso aqui. Tem um ângulo aqui, ó. Consegue ver? Ângulozinho alfa. Oblíquo, né? Nem 0, nem 90 graus. Eu vou decompor esse vetor de velocidade. Ó. Vou decompor em dois. Um na horizontal, o Vx, e o outro na vertical, o Vy. Repara que o Vx agora com campo magnético está formando o ângulozinho de 0 graus, né? Ou seja, vamos cair nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Onde ele irá estar em MRU. Beleza? Olha aqui. Em MRU. Então, Vx está em MRU. Vy, ó. Vy está formando aqui, ó, 90 graus, ó. Olha aqui quando que a gente forma 90 graus, ó. Forma 90 graus, seno de 91. Vamos cair numa força máxima, né? Onde ele vai estar em MCU. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é MRU mais MCU. Por isso que ele vai indo assim, ó. Dando essa volta aqui, ó. Circularmente, andando em MCU. Perfeito essa relação? Senhor, onde é que eu vejo isso? Quando que isso acontece? Nunca vi isso na minha vida. Viu sim. Esse é o fenômeno. Olha aí, ó. MRU mais MCU. Por que tu se emociona e fala as coisas, né, que vão aparecer, né, Luiz? É a mania. Quando que isso acontece, né? Acontece esse fenômeno muito conhecido, ó. O fenômeno, eu digo que é um dos fenômenos mais bonitos da natureza. O fenômeno da aurora boreal, né? O fenômeno da aurora boreal. O que acontece, né? As partículas de Sol vêm, a gente tem um campo magnético em volta da Terra, né? Que a gente já viu isso. E, obviamente, né? Essas partículas, elas não vão bater exatamente a 90 graus e a 0 graus sempre, né? Fazendo força magnética máxima ou mínima. Vai ter um ângulo.
Isso vai levar ou para o Polo Norte ou para o Polo Sul. Lembra lá, norte boreal ou setentrional, né? Então isso está ocorrendo no norte, no hemisfério norte, né? Aurora boreal. Lembra lá o sul? Sul meridional ou austral, tá? Também tem a aurora austral, a aurora setentrional, né? Que é no sul. São tudo sinônimos, né? Setentrional e austral, sinônimo de sul. Beleza? Essa é a relação. Por que a gente fala muito da aurora boreal? Porque é mais fácil de a gente conseguir ver a aurora boreal, né? No sul, por isso tem muitas nuvens, tem uma relação aí mais complexa, aí o pessoal da geografia pode até explicar melhor, né? Isso. Por isso que a gente fala muito mais da aurora boreal, que ela fica girando, assim, vocês podem ver, de uma forma meio circular e andando em MRU. Basicamente isso. Show! Beleza? Mostrei isso aqui porque o Enem gosta de coisas do cotidiano, né? E os vestibulares em si também gostam disso. Então pode ser que apareça uma questão para vocês envolvendo isso. Continuando, força magnética, né? Mas agora força magnética sobre um condutor retilíneo, sobre um fio retilíneo. O que nós temos que lembrar disso, né? Que é importante nós lembrarmos. Que a força magnética num condutor retilíneo é o nosso campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, nosso L é o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. Ângulo de quem? Ângulo entre nossa corrente elétrica e o campo magnético. Beleza? Essa é a relação que nós temos. É o popular biocenteta, que o pessoal chama. Ah, professor, como é que eu vou determinar isso? Como é que eu vou fazer isso aí, né? Tu vai usar a regra do tapa novamente, né? Regra do tapa. Show? Como é que é a regra do tapa, né? O dedão, que era a velocidade, agora mudou, virou corrente elétrica, né? Os demais dedos eram o campo magnético, continuam sendo o campo magnético. A palma da mão é a força magnética. Beleza? Essa é a ideia que nós temos. Repara o seguinte, agora ficou mais fácil. Lembra que antes, com carga, né, tinha a positiva e a negativa? A positiva era com a palma da mão e a negativa com o dorso da mão? Agora ficou somente com a palma da mão. Essa é a nossa ideia. Vamos ver um exemplinho aqui, um exemplo que a gente tem aqui, ó. Se nós pegarmos aqui um campo magnético, ó. Campo magnético entrando aqui, ó. Beleza? E nós tivemos um fio retilíneo. Onde a velocidade das cargas estão indo para cá. Para onde que vai ser o nosso tapa? Bem, beleza. Vamos usar a regra do tapa, ó. Bota o dedão aí, faz aí em casa, ó. Dedão vai para a direita. Como ele está entrando, ó, bolinha com xizinho está entrando, os demais dedos vão estar entrando aqui no computador. O tapa vai ser com a palma da mão, vai ir para cima a nossa força. Força magnética vai estar indo para cima. Olha que beleza. Essa é a ideia que nós temos. Show de bola? Eu vou apagar aqui que vai vir mais uma imagem, provavelmente, né? Dificilmente eu deixo um espaço tão grande. Aí, ó. Sabia que vinha mais coisas. Relação, né, de atração e repulsão entre dois fios. Show? Se você quiser ver aquele exemplo que eu botei ali anterior, passa o vídeo, volta ali, tira um print sem problema nenhum. Atração e repulsão entre dois fios. Tá, vou falar aqui melhor nessa outra parte. Ó. Atração e repulsão entre dois fios. O que nós vamos ter aqui, né? Temos uma equaçãozinha que diz o seguinte, né? Que a força de atração ou de repulsão deles é diretamente proporcional à corrente, 1, corrente 2, vezes o comprimento dividido pelo 2π vezes a distância entre eles. Ó, vamos entender isso aqui. Vamos fazer esses dois exemplos. Eu tenho aqui um fio condutor. Tá? Fiozinho condutor aqui. Tem um outro fio condutor aqui. Vamos ver duas situações. Essa aqui é a primeira situação, exemplo 1. Vamos dizer que a corrente está indo aqui para cima. Ó. E a corrente desse cara aqui está indo para cima. Maravilha? Olha só.
Regra da mão direita. Lembra lá da regra da mão direita, né? Corrente indo para cima. Aqui eu vou ter um campo magnético. Onde desse lado vai estar o quê? Faz aí na tua casa. Dedão para cima. E aqui vai estar entrando. Entrando, então, é xizinho. Entra por aqui, ó. E sai pelo outro lado. Tranquilo? O outro, faz na tua casa, ó. Dedão indo para cima. Entra desse lado aqui, ó. Os demais dedos, né? E sai aqui. Não é isso? Perfeito. Bem, aqui está entrando. Se aqui está entrando nele, vocês concordam comigo que está formando um polo sul. Lembra que entra no sul. E aqui sai, está saindo no norte. Sul com norte acontece o quê? Sul com norte acontece uma força aqui, ó, de atração entre eles, né? Sul com norte. Lembra que o sul atrai o norte atrai o sul? Então, quando estiverem em mesmo sentido, vai ocorrer uma força de atração. Quanto maior a corrente deles, né? Maior vai ser a nossa força que vamos ter, né? Consequentemente, quanto maior a distância que nós tivermos, ó, a distância mais distante ele estiver, quanto mais distante estiver, menor vai ser o que eles vão perceber o nosso campo aqui, consequentemente, menor a nossa força. Show de bola. Neste caso é uma atração. Estão se atraindo os dois fios. Vamos lá, vamos pegar outro exemplo. Exemplo 2 aqui, ó. Agora eu vou ter um fio. Aqui. O outro fiozinho aqui. Beleza? Agora essa corrente vai estar para cima. E essa corrente vai estar para baixo. Oh, maravilha. Vamos lá. Regra da mão direita. Dedão. Corrente vai estar, entra deste lado, entra e sai do outro lado, né? Mesmo caso que a gente tinha aqui, ó, mesmíssimo. O outro, corrente indo para baixo, agora ele está entrando aqui, ó, faz aí na tua casa, com o dedão, corrente indo para baixo, entra e sai do outro lado. O que que nós temos? O que que nós temos aqui, ó? Temos um polo sul, né? Onde ele está entrando, um polo sul. Sul com sul, o que que ocorre? Ocorre algo que a gente tem conhecido como repulsão. Vai ter uma força entre eles, se repelindo entre eles, né? Então aqui está ocorrendo o quê? Uma repulsão entre eles. É a distância que está entre os fios. Quanto maior a corrente tiver, maior vai ser a força. Nesse caso, vai ser uma força de repulsão, né? Que nós vamos ter. Beleza? Para você não esquecer, ó, pode fazer dessa maneira, maneira física, que a gente compreende muito bem, né? Correntes nos mesmos sentidos, atração. Tá ali, ó. Atração, ó. Primeiro caso. Corrente em sentidos opostos, vamos ter uma repulsão. Podia ser esse aqui para baixo, outro para cima, e acontecer uma repulsão. Sem problema. Show! Maravilha? Atração e repulsão entre os fios. Mais importante que a fórmula é tu entender essa atração e essa repulsão que ocorre entre os fios, né? Mas lembra, aqui, ó, depende do meio que tá corrente 1 vezes o comprimento, dividido por 2π vezes a distância entre os fios. Continuando o nosso pré-prova de eletromagnetismo, chegamos à parte de indução eletromagnética, onde nós teremos que tratar algumas coisas primeiro antes de entendermos todo esse processo de indução. A primeira relação que a gente tem que tratar é sobre fluxo de indução magnética, né? Ou seja, o fluxo de um campo magnético. O que que isso significa? É o quanto de campo magnético, ó, quanto de campo magnético passa por dentro aqui, nesse nosso caso, de uma espira, ó, de uma seção circular do material, uma seção circular. Isso é o nosso campo magnético. Quanto de linhas de campo, isso é o nosso fluxo magnético. É o quanto de linhas de campo estão passando internamente aqui dele. Repare, do que vai depender? Primeira coisa, vai depender do nosso campo magnético. Ó.
Se eu tiver mais linhas de campo magnético, eu vou até inserir, ó. Mais linhas de campo magnético. Aqui, ó. Mais linhazinhas, ó. Aumentei. Mais linhas eu tiver, maior vai ser o nosso fluxo que vai estar passando internamente. Conseguimos ver isso, né? Ou seja, aumento ele, mais vai ser o nosso fluxo. Se eu diminuir, diminui a relação. Outra relação importante que nós temos é que se eu pegar essa nossa espirazinha aqui, ó, e agora mudar ela, né? A posição dela. Tá vendo que ela tá inclinadinha? Eu deixar ela em pezinho. Mesmo tamanho ela é. Peguei e botei ela em pezinho. Repare que aqui tinha 1, 2, 3, 4 linhas. Aqui já tem mais linhas, aqui já tem 5, ó. Passando nela, ó. Mais linhas de campo passando. Então vai depender do ângulo que ela estiver formando com o nosso campo magnético. Por isso que a gente diz, ó, depende do cosseno do ângulo. Entre a espira, no caso, né, e o campo magnético. Outra relação importante que nós temos é a área dela. Repare, se eu aumentar essa área aqui, ó, peguei agora uma espira maior, aumentei ela, vai ter muito mais campo magnético passando, ó, se tu for comparar. É o mesmo caso se eu diminuir. Se eu diminuir, vai diminuir, ó. Peguei uma pequenininha agora. Menor campo magnético passando internamente dela. Então tá aqui, ó, a relação φ, que é o nosso fluxo de campo magnético, né? Depende do campo magnético vezes a área vezes o cosseno do nosso ângulo. Repare o seguinte, quando nós tivermos o cosseno de 90 graus, né? Cosseno, de 90 graus, nós vamos ter o que a gente diz de fluxo mínimo, que ou seja, é zero. É o nosso fluxo mínimo que nós vamos ter, o cosseno dele sendo zero. E quando nós tivermos o nosso cosseno de 0 graus, nós vamos ter o que a gente chama de fluxo máximo, que vai ser quando o cosseno vai valer 1. Show de bola? Vou falar um pouquinho das unidades, ó, que nós temos. Bem, campo magnético a gente vai vendo. Tesla. Área, né? Sistema internacional, metros quadrados. A unidade que nós vamos ter aqui, ó, para o nosso fluxo, será em Weber. Show? Essa é a ideia que nós vamos ter. Perfeito. Indução eletromagnética. Bem, aí veio o cara chamado Faraday e ele começou a pensar assim. Bem, a gente viu pelo experimento de Ørsted, que Ørsted mostrou para nós que, né, mostrou que corrente elétrica gera campo magnético. Beleza, conseguimos entender, experimento lá, que passou a corrente, tinha uma bússola do lado e tal, conseguiu ver que corrente elétrica gera campo magnético. Daí eles pararam e começaram a pensar assim, né? Faraday começou a pensar, mas e será que campo magnético não gera corrente elétrica? Ele começou a pensar dessa maneira. E o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, material condutor, tá em amarelo aqui, ó, para nós, tá? Material condutor, sem passar nada, não tá apenas ligado aqui no amperímetro, mas não tem uma DDP, então não tem corrente elétrica nele. E ele pegou um imãzinho aqui, né? E ele reparou o seguinte, toda vez que ele movimentava esse ímã, aproximando ou afastando, né? Ele conseguia perceber que havia aqui, ó, mexia, ó, havia uma corrente elétrica sendo gerada aqui em torno da nossa espira. Ele começou a reparar nisso. E ele reparou mais. Quando ele aproximava ela, a corrente elétrica tendia para um lado aqui, ó. Digamos que ela fosse positiva. Quando ele se afastava aqui dela, ela ia para o outro lado. Ou seja, mostrando que é uma variação do sentido da corrente, né, que nós estamos tendo. E o mais interessante, quando ele não movimentava, ele parava de haver esse fluxo internamente, a corrente voltava a ser zero. Ou seja, não existia corrente se estava parado, entende? Se não estava variando o fluxo magnético. Então ele chegou à conclusão do seguinte, bem, realmente, né, dá para campo magnético gerar corrente elétrica,
Mas para campo magnético gerar corrente elétrica, é necessário que haja um fluxo magnético. Ou seja, é necessário que tenha uma variação disso. Que tenha essa relação variável, né? Para que ocorra. Somente campo magnético variável, né? Gera nossa corrente elétrica. Tem que ter uma variação dele ali dentro. Beleza? Essa é a ideia que nós temos para levar. Bem, lei de Lenz. O que a lei de Lenz vai mostrar para nós, né? A gente conseguiu compreender aí, né, a relação de que realmente corrente, fluxo magnético consegue gerar corrente elétrica, consegue ter uma variação. Se ela está gerando uma corrente elétrica, que nem eu demonstrado aqui, né, a gente consegue ver que também que está tendo uma DDP. Temos uma DDP aqui envolvida, que depois a gente vai mostrar como calcular ela, como ver essa DDP. Professor, como é que tu sabe que tem DDP? Bem, lembra lá da elétrica. Se tem corrente elétrica, obrigatoriamente tem que ter DDP, né? Fato que nós temos, tem que ter uma diferença de potencial. Até que veio Lenz e começou a perceber o seguinte, bem, agora eu quero saber o sentido dessa corrente. Para onde que está indo essa corrente? Está indo para a direita, está indo para a esquerda, onde está dando voltas? O que está acontecendo com ela? Qual o sentido dela? E a gente vai avaliar os 4 casos que nós temos. Olha só, a grande questão é que toda vez que nós tivermos esse nosso caso, né, lei de Faraday-Lenz, que o pessoal comenta, é uma lei que, digamos, para dar uma dica, um macete para vocês, ela tende a contrariar sempre, ela tende a contrariar as coisas. Se eu aproximei aqui, ó, um polo norte, estou aproximando dela, vai formar internamente o norte. O que ela está querendo te mostrar? Que ele não quer que ele fique perto de mim, ó. A espira não quer que o ímã se aproxime, tá? Essa é a relação que nós temos. Ele não está querendo que ele se aproxime. Ou seja, forma um polo norte. O que ocorre? Ocorre uma repulsão entre eles. Ele sempre vai tender ao contrário. O que tu faz? Tu vai pegar aqui daí, né? E vai botar aqui nas pontinhas, ó. Setinhas. Na ponta do norte. E tu vai conseguir ver o sentido da corrente, ó. Olha o sentido dela aqui, ó. No sentido anti-horário. Essa é a relação. Esse caso é quando o polo norte está se aproximando da nossa espira. Podia ser o contrário também. Não tem problema nenhum. Essa é a mesma coisa. Próximo caso, ó. Polo sul se aproximando, ó. Estão se aproximando, ó. Repare, o que ele tende a acontecer? Tende a contrariar, né? Se está aproximando do sul, ele tende a ficar sul. Querem se repelir. Então tu vem aqui, ó, no sul, que tu escreve aqui dentro, e bota as setinhas que tu vai ver que a nossa corrente elétrica vai estar no sentido horário deles. Show de bola? Importante ressaltar, isso aqui que eu estou mostrando sul-norte, essa dica que eu estou dando já, né, que é um pré-prova, claro, uma revisão geral, né, que estou passando para vocês, é isso quando tu vê de frente. Se tu vê pela parte de trás, tu pode ver que vai estar formando um polo norte, sabe? Por quê? Porque entra linhas no sul e sai no norte. Aqui, a mesma coisa, só que aqui está saindo do norte e entrando no sul. Então, isso é a visão que eu estou mostrando para vocês das espiras de frente. Agora, ao contrário, ó, norte. O que está acontecendo aqui no norte? Está se afastando, ó. Está se afastando. O que ele quer? Ele sempre vai contrariar as coisas, ó. Agora o norte está se afastando, ele quer ficar perto. Então, aqui vai ficar um sul, ó. Vem aqui, bota nas pontinhas, bota as setinhas que tu vai ver para onde que está indo a nossa corrente elétrica. Perfeito? Por último, né, temos o quê? Temos quando o sul está se afastando aqui da nossa espiral, o sul se afastando dela. Quando o sul se afasta, ele vai querer ficar norte, ó. Se ele vai querer ficar norte, bota as flechinhas na ponta e a gente consegue determinar a nossa corrente elétrica. Essa é a ideia que nós estamos tendo em relação a isso. Perfeito? Maravilha? Lei de Faraday-Lenz. Bem, que nem eu mostrei para vocês, né? Se tem, ó,
fluxo magnético, está havendo corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, obrigatoriamente tem que ter o quê? Uma DDP, força eletromotriz induzida. Nada mais é do que uma DDP, né? E como é que eu vou calcular essa DDP? Essa DDP vai ser a variação do fluxo magnético pelo tempo. Ou seja, quanto mais rápido isso acontecer, esse fluxo, maior vai ser a nossa DDP, que irá ser gerada por ele. Por que desse sinal negativo? É justamente, né, esse menos aqui vem por ele contrariar o movimento, né? Sempre o contrário, ó, que nós temos. Por essa relação que está ocorrendo, né, este fato, esse sinalzinho aqui que a gente tem negativo. Aqui tem uma explicação, eu botei. O sinal negativo expressa a consequência da lei de Faraday-Leis. Beleza? Contrariar, mostrando o sentido do fluxo. Show? Lembrando, que é importante lembrar, tem que haver fluxo magnético para ocorrer corrente elétrica, para termos corrente elétrica e, consequentemente, termos força eletromotriz induzida, nosso Ezinho e nosso Epsilon. Show? Essa é a relação que tem que ter. Quanto mais rápido isso acontecer, em menor tempo, né, vai ter um aumento da nossa voltagem que a gente tem. Falar um pouco sobre unidades. Aqui é o Weber, né? A gente viu. O tempo ele é em segundos. E a nossa aqui, ó, força eletromotriz induzida, que nada mais é do que a DDP, vai ser a mesma unidade de DDP. Volts. Perfeito? Show de bola. Transformadores. Vamos falar um pouquinho de transformadores. O que são os transformadores? Bem, transformadores eles são formados por um material aqui, ó. Essa parte que está em cinza aqui é um material ferromagnético. Ou seja, ele conduz bem a eletricidade, é um material que consegue passar bem no campo magnético. Essa é a formação dele. É o ferro magnético. Se você já pegou um transformador na mão, vai ver que ele é muito pesado, justamente por causa desse material, né? Geralmente um material muito pesado, né? Enfim, o que nós temos aqui, ó? Deste lado esquerdo, nós temos o que a gente chama de enrolamento primário, tá? Esse enrolamento primário tem aqui, ó, ele é enrolado, os fios são enrolados nesse material ferromagnético, onde nós temos uma tensão primária, né? E onde há geração de corrente elétrica, beleza? Bem, a gente viu, né? Se tem corrente elétrica, vai gerar um campo magnético. Tá gerando um campo magnético aqui, ó. Gerou um campo magnético. Esse campo magnético chegou desse lado azul aqui, onde nós temos algo que a gente chama de setor secundário, um enrolamento secundário, que ele vai estar enrolado com fios aqui, né? Enrolado do outro lado. Beleza? E onde a gente vai ter uma tensão secundária, que a gente chama. Bom, maravilha. Só que repare o seguinte, para acontecer esse fenômeno aqui, né, a gente não pode ter uma corrente elétrica contínua. Por quê? Se eu tiver uma corrente elétrica contínua, não vai ter fluxo magnético, vai ter um campo magnético contínuo, né? Tem que ter uma variação, tem que ter uma variação do fluxo, né? Ou seja, eu preciso ter justamente corrente que a gente chama de corrente alternada, ou seja, ela vai ficar se variando, vai ter uma variação dela, justamente assim, ó, esse nosso fluxo aqui, ó, ele vai ficar variando de um lado para outro, beleza? Tendo essa variação do fluxo, eu consigo que a gente tenha uma DDP, através aqui, ó, da nossa equaçãozinha, ó, a gente consegue ver, ó, tem que haver essa variação do fluxo para a gente ter a nossa DDP, consequentemente, corrente elétrica. Pô, perfeito. Repare, quanto mais voltas eu tiver aqui, ó, mais voltas eu tiver aqui no meu setor, nesse caso do primário, né, mais voltas, maior vai ser minha voltagem, ó. E, consequentemente, menor vai ser minha corrente. Já explico isso, ó. Se eu tiver mais volta, ó, número de voltas, que a gente chama, do primário, está diretamente proporcional à nossa DDP. Nossa DDP do primário. Assim como o número de voltas no secundário
está diretamente proporcional, né, a DDP do secundário. Essa é a ideia. Repare, dentro da física, né, lembra que a nossa energia, a gente não pode perder ela. Então, a potência que nós vamos ter aqui do nosso transformador como um todo, ela é sempre a mesma. Então, potência no primário, ela é igual à potência no secundário. O que é potência? É o primário, né, vezes a corrente no primário, é o nosso π, né? A gente viu lá na elétrica. O secundário vezes a corrente no secundário. U no primário dividido por U no secundário vai ser igual ao quê? Ó, passei isso aqui dividindo, vou pegar I secundário dividido por I no primário. Se nós interligarmos, ó, essas duas equações, ó, a gente consegue ver de onde que veio, como elas são formadas, né? Nós teremos essa relaçãozinha que a gente tem aqui, ó. A DDP no primário é igual a DDP no primário dividido pela DDP no secundário é igual a corrente no secundário sobre a corrente no primário, que é igual ao número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário. Não precisa decorar isso aqui, ó. Vê que tu consegue relacionar, ó. Quanto mais voltas tivermos, né? N é o número de voltas que nós temos, maior vai ser a nossa DDP, ó. Quanto o número de voltas tivermos, vai ser a nossa DDP. Beleza? Essa é a relação que a gente tem, ó. Número de voltas, mais número de voltas, maior voltagem e menos corrente elétrica. Quem tem maior voltagem aqui, ó? Repare, o primário vai ter maior voltagem que o secundário. Digamos aqui que seja 220, tá? E eu quero passar para 110. Metade, tá? 127, correto, mas enfim, 110. O que tem que ter? Aqui tem que ter a metade do número de espiras que tem deste lado. O setor secundário tem que ter metade do número de espiras do setor primário. Beleza? E outra relação muito importante que nós temos que lembrar, né? É que ele só vai funcionar com corrente elétrica variada. Corrente elétrica contínua não funciona. Por essa razão, né, que nossas casas, o mundo no geral, né, utiliza corrente elétrica alternada, justamente por essa relação, por causa dos transformadores. Show de bola? E através disso, né, ele levanta a voltagem, passando menos corrente elétrica, né? Quanto maior a voltagem, menor a corrente elétrica. Então, há uma menor perda por efeito Joule, que eu comentei no vídeo anterior, no vídeo de eletricidade. Há uma menor perda por efeito Joule. Sendo assim, ele consegue ter uma melhor transmissão de energia elétrica para as casas, tendo um transformador em cada bairro, cada esquina, enfim, das casas. Show? Beleza, pessoal? Então tá, esse foi o nosso pré-prova de física de eletromagnetismo. Eu peço que nos sigam nas redes sociais, né? youtube.com curso vaga certa, /curso vaga certa, no Instagram, /curso vaga certa, no Facebook, /curso vaga certa, o nosso site com preços promocionais aí, www.cursovagacerta.com. Queira o nosso contato, entrar em contato conosco, falar conosco aí sobre qualquer coisa que achou do pré-prova, enfim, desejar algum material, fique à vontade, contato@cursovagacerta.com, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp, 51999297045. Também inscreva-se no nosso canal do Curso Vaga Certa aí, né? Inscreva-se no canal do Química Ativou, do professor Rossoni. Vai aparecer um vídeo aqui de dicas para vocês também. Um forte abraço, tudo de bom, tchau!